Vai começar a gravar? Ixi, peraí. Ah, tá. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos. E para aqueles que não puderem estar presente e vão assistir depois em nosso canal no YouTube, sejam bem-vindos. Sou Zulaine, coordenadora pedagógica da seção Abapuru Jovem do Movimento Pindorama. Nossa roda literária traz o amigo Nelson Avella, autor do conto infantil Rei Zumbi e as Sementes do Cachixi. Nelson vai nos contar como foi o processo criativo, o impulso original, etapas da escrita e outros. Hoje estão conosco as cofundadoras do Movimento Pindorama, Dona Uti Kremer e Marli Pereira. O Movimento Pindorama, que faz parte da Sociedade Antroposófica no Brasil, procura compreender a cultura brasileira à luz da antroposofia e busca inserir elementos brasileiros na pedagogia, na agricultura, na medicina, na terapia e organização social antroposóficas. Nossa gratidão a essas duas mulheres guerreiras. Marli, bora entrar nessa roda literária agora. Obrigada, Zulaine, pelas suas lindas palavras, gentis palavras. É com muita satisfação abrir a primeira roda literária que a gente tem. Nossa, para nós, assim, muito, muito bom. Agradeço a presença dos amigos. Olha, estamos internacional hoje, hein? Parece que tem gente de longe. E a Delcina está aqui, conseguiu aparecer, Delcina e os amigos. Luana conseguiu, né? Conexão boa. Então, muito obrigada para a gente começar esse momento. E bora capoeirar nosso pensamento, trazendo outras falas, outras linguagens, outros modos de trabalhar. Hoje o Nelson vai introduzir uma forma muito, muito linda de apresentar o seu trabalho, que muito nos honra, e trazer, né, o cachixi para alegrar os nossos corações, abrindo o diálogo fraterno e amoroso entre os diversos pensares que compõem essa alma brasileira. Está aberta a roda, gostaria de convidar a Ute para dar o seu boa noite. Boa noite, fico muito feliz de fazer parte de uma roda literária, é a primeira vez que eu faço parte de algo assim. Já escrevi vários livros, inclusive contos também, mas uma roda literária, nunca. Então, que bom que vocês me convidaram. Obrigada. É uma roda que traz um som diferente, né, para essa composição do movimento Pindorama. E para nós é uma satisfação muito especial, é um documento histórico para nós. Zulaine? Profecia Guarani. Depois de fundir-se o espaço e amanhecer um novo tempo, eu hei de fazer que circule a palavra alma novamente pelos ossos de quem se põe em pé, e que voltem a encarnar-se as almas, disse o nosso Pai primeiro. Quando isso acontecer, Tupã renascerá no coração do estrangeiro, e os primeiros adornados novamente se erguerão na morada terrena por toda a sua extensão. Temos a satisfação de abrir a primeira roda literária do movimento Pindorama com o amigo e autor do conto infantil Rei Zumbi e as Sementes do Cachixi. Nelson Avella é administrador, formado pela FGV, é especializado em estratégia pela FIA-USP, atua no campo de empreendedorismo social há 17 anos, tanto no Brasil como na Europa, Ásia e Oceania, mais conhecido como Chula no mundo da capoeira.
realiza um trabalho de capoeira social na comunidade Monte Azul, em São Paulo, há 5 anos. Além da capoeira, em 1994, é guiado também pelo budismo. Nos últimos anos, vem mantendo um diálogo com o Tikreme, relacionando a antroposofia com o budismo moderno e a capoeira, além de realizarem projeto de desenvolvimento humano e organizacional. Junto com ela, como parceira, se dedica a desvelar o humano dentro do ser humano. Uma das suas atividades é escrever contos, como esse que vamos aprofundar agora. Nelson, é muito bom tê-lo conosco. Seja bem-vindo e a palavra está com você. Obrigado, Zulaine. Obrigado a todo mundo que está presente aqui, aos que estão presentes de outra forma também. Tem muita gente presente aqui hoje. E eu também queria agradecer ao Movimento Pindorama esse momento, né? Assim como a UTA, eu também nunca participei de uma roda literária. Achei muito legal, porque a roda é a roda da capoeira, né? Que eu faço toda semana. E agora a roda literária, vamos ver se eu consigo me virar. Mas eu queria também agradecer a Manu, ou Mani, né? Como ela gosta de ser chamada, que é uma pessoa do Movimento Pindorama que fez a arte do convite, né, do nosso, para convidar, né, para vir para essa live, e ela não pôde estar, mas também foi uma pessoa importante nessa noite de hoje. E aí aproveito, continuando, né, para falar um pouco como foi a ideia de escrever esse conto e como foi a criação dele, né, o processo criativo. Então, tudo isso tem a ver com sentimento de gratidão mesmo. E, além disso, tem a ver com uma diversidade, né, que nós buscamos na vida. Então, por isso que é aqui no Movimento Pindorama o local correto para se lançar esse conto, né? Porque o Movimento Pindorama tenta aprofundar a brasilidade dentro do campo pedagógico, especialmente da pedagogia Waldorf e outras áreas também. Então, o Brasil é uma mistura em si, né? E esse conto não deixa de ser isso. Então, o começo desse conto nem era um conto, né? Na verdade, foi uma, como fala, uma troca, uma conversa digital, uma conversa virtual entre e-mails de eu e a Ute. A gente sempre troca e-mails, trocando, acha legal. E aí ela mandou um conto o ano passado, no começo do ano passado, escrito pelo Renato Gomes. E era um conto que também falava de esperança, né, de sementes, era bem bacana, e foi bem no começo da pandemia. E aí, paralelo a isso, tem a ver, a esperança tem a ver com as crianças, né? E eu tenho um trabalho voluntário, um trabalho social de capoeira, há muitos anos na comunidade Monte Azul com crianças, mais ou menos de 5 até 14 anos. E aí as que tinham 14 agora já têm 18. Então agora já inclui os jovens. Mas na época do lockdown, né, a gente parou tudo, né? Todo mundo se fechou em casa. E aí eu fico, como é um trabalho voluntário, quem faz trabalho voluntário sabe que no trabalho voluntário nós muito mais recebemos do que damos, né? E então eu deixei de receber toda essa alegria e essa energia das crianças. E aí o lockdown, né, todas essas coisas que mexem com a nossa cabeça,
eu fiquei desesperado por fazer alguma coisa pelas crianças, principalmente porque o trabalho de capoeira social não é um trabalho normal de capoeira, é um trabalho de educação e inclusão social, e usando a capoeira como ferramenta. Então, as crianças participam de intercâmbios culturais, viagens, passeios, oficinas, e muitas outras coisas além da capoeira em si. E nada disso eu estava podendo oferecer para elas. Então, eu tive a ideia de escrever um conto, né? E aí, por que isso? Porque a arte é a melhor forma de se aliviar essa dor da alma, né? E uma das poucas artes que eu sei fazer um pouquinho bem é escrever. Pelo menos falam isso, né? E aí eu decidi escrever um conto para essas crianças e juntamente com isso, então, pensar, né, criar e agir. Então, esse conto foi escrito para ser lido para as crianças numa ação que eu defini mais ou menos em abril do ano passado, de distribuir cestas básicas para as famílias das crianças da capoeira na Monte Azul, e, ao mesmo tempo, ter atividades lúdicas. Então, o pessoal do teatro veio, o conto foi lido numa roda de leitura, teve a capoeira também, e teve várias coisas. Então, o conto foi feito para isso. A grande inspiração desse conto, né? E aí, é engraçado porque justamente a forma que ele foi feito é uma forma muito única, porque ao longo desses últimos 5 anos que eu venho trabalhando com a Ute Umani, que está aqui do meu lado direito, na minha visão do Zoom, ela me ensinou que o ser humano, especialmente aqui no Brasil, nos tempos de hoje, segue uma forma de agir no mundo. E essa forma como é? Sentir, agir e pensar, né? Vou repetir: sentir, agir e pensar, né? Por quê? Porque o brasileiro, ele é diferente de um alemão, por exemplo, ou de um lugar que começa pelo pensar, né? E aí, toda a nossa metodologia é baseada nesse tripé, né? Então, com qual finalidade? Humanizar, como a Zulaine falou, né, no começo, humanizar. E, a partir disso, a gente desenvolve um método que se chama Humani, né? Então, eu não consegui colocar o Humani porque o meu nome já é muito grande aqui no Zoom, porque Nelson, né, é meu nome, aí algumas pessoas sabem pelo sobrenome, a Vela, Neto ninguém conhece, porque tem gente que é conhecido como Neto, e Chula é meu apelido, tanto na família como na capoeira. E ainda ia colocar Humani, ia ser demais, mas o nome do método se chama Humani. Esse método tem princípios e práticas muito claros, né? Então, vou compartilhar com vocês como a construção do conto passou por esse método, ou seja, como foi o processo criativo do conto. Um dos princípios que a gente prega, alguns deles, são, por exemplo, a individualidade. Então, o respeito ao que é único de cada pessoa, valorizar o que é único de cada ser, não só cada pessoa, né? A justiça social, então tentar conscientizar um pouco e amenizar essa extrema desigualdade econômica que a gente vive no mundo e causa tanto sofrimento. Outro princípio é a beleza, que é tão necessária para o bem-estar do ser humano, né? Tudo isso deu margem para que esse conto fosse feito de uma forma
resiliente, porque ele foi feito durante o pior momento da pandemia, que é aquele momento de desconhecido, morte, medo, né, isolamento, sem nunca ter vivido isso, né? A última pandemia tinha sido 100 anos antes, mas ao mesmo tempo de uma forma criativa e colaborativa. Então, quando eu comecei a mexer no conto, eu reparei que a paisagem do conto não estava muito brasileira. Tinha montanhas muito altas, com neve lá em cima, né? A gente não tem isso no Brasil, né? Então, quem me deu essa dica, né, de tentar abrasileirar mais, e aí tem a ver muito com o movimento Pindorama, né? E por isso que ela é fundadora, junto com a Marli, do movimento Pindorama, veio essa pergunta: como abrasileirar essa história? Como fazer com que as crianças da favela se identifiquem com essa história e possam sentir na alma delas isso, né? E não só imaginar, igual é no videogame, no desenho, na televisão, mas escutar e imaginar que ela está lá, porque ela sentiu isso com o próprio corpo. Então, aí, eu vou pegar aqui a pessoa mais jovem, eu acho, aqui do grupo, que é a Luana, que é também colaboradora do conto, mas queria pedir, Luana, se você não se importar, de ler um trechinho que eu vou colocar aqui no Zoom, do conto, para depois passar a palavra para a Ute, porque como ela ajudou muito nessa parte de individualizar o conto como brasileiro, né, ela falar um pouquinho. Você poderia ler um trecho aqui que eu vou colocar? Eu posso tentar. É que eu tô no celular, então talvez seja um pouco pequeno. Um pouco pequeno. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu não sei se está aparecendo para vocês. Tá sim. Está muito Mas tá pequeno aí, pequeno. Luana? Se estiver pequeno, eu posso pedir para a Zulaine, por exemplo. O game não se importar. Acho que eu prefiro. Ou então, eu mesmo leio. Deixa a Zulaine, porque a Zulaine depois ela vai ler uma outra parte. E essa parte aqui é muito grande. Então, como a Ute vai falar, depois eu vou recuperar minha saliva. Eu vou ler aqui esse trecho e aí para você se lembrar, né, de como foi esse processo de abrasileirar o conto. Então tá assim: havia uma vez uma aldeia na Mata Atlântica. Muito tempo atrás, nessa mata, o grande Deus do infinito pegou uma semente de cada árvore, fez um chocalho de palha e fechou com um pedaço de barro, fazendo o primeiro cachixi do mundo. Ele chacoalhou e cantou vários sons. E então, essas sementes viraram crianças. Elas tinham 4 cores: vermelhas, amarelas, negras e brancas. Algumas eram frutos da terra, outras trazidas pelos ventos. Algumas brilhavam como fogo por dentro, e outras eram tão poderosas como as águas. Elas formaram uma tribo a partir das sementes da natureza, a tribo humana. O tempo passou e nessa mata fez-se uma aldeia, em um lindo vale ao pé de uma serra. A serra era tão alta que o alto muitas vezes ficava coberto de névoa, neblina. As pessoas dessa aldeia sempre se juntavam para aprender um com o outro, tocar música, jogar capoeira. A vida era simples. As famílias plantavam suas verduras, cana, mandioca, boldo, em hortas comunitárias. Trabalhavam juntos e obtinham sempre o suficiente para se alimentar.
Depois da colheita, tinha uma grande celebração com muita comida, samba e até maculelê com os facões do canavial. Então, são os 2 primeiros parágrafos. E aí eu vou pedir para a Ute comentar aqui para a gente. Obrigada por me dar a palavra. Não vou falar tanto, não, porque eu não sou muito de falar, não. Mas o que eu acho sempre interessante é que eu, que sou alemã, vou abrasileirar uma história. Podia ser o contrário, mas é assim. E eu acho que quando a gente vem de fora, né, como no meu caso, eu vim da Alemanha, também já vivi em muitos outros países, mas aí a gente tem uma percepção talvez mais clara do Brasil como um todo, como se fosse da essência do Brasil, mas só como imagem, não com detalhes, porque os detalhes são com as pessoas que vivem no Brasil. Mas quando a gente vem de fora, a gente vê algo como se fosse a essência, a alma desse país. É muito interessante. E com isso, então, eu sempre, junto com a Marlia, tive essa pergunta: o que é realmente essa alma do povo brasileiro? E isso faz muito tempo, já nos anos 80, 90, a gente criou esse grupo Pindorama. E como eu também sou professora Waldorf, me incomodou e me incomoda cada vez mais o fato que essas culturas brasileiras, com toda essa riqueza brasileira, né, essas raízes que fala também no conto, né, porque o começo desse conto tem a ver com a mitologia guarani, que isso não entra o suficiente dentro da pedagogia Waldorf. Eu sei que foram feitos avanços, né, justamente, principalmente graças ao Pindorama, e agora também da Federação Waldorf, da Faculdade Waldorf também, mas para mim não é o suficiente ainda. E aí, dentro desse conto, eu achei muito bom, né, ter essa possibilidade sempre, mas também dentro desse lockdown, de alimentar, nutrir a alma das crianças com essa arte, né, de contar uma história, já que não podia fazer a outra arte, que era a capoeira, né, o movimento capoeira e tudo isso que está por trás da capoeira, que também é muito mais do que aquilo que eu sabia, que agora estou sabendo mais. Então, poder ter essa possibilidade, a partir da arte, num conto, transformar essa dor, né? A gente pode falar das crianças, dos jovens e também das famílias, né? Que estão nesse isolamento. E também, eu acho que também aliviar a dor do Nelson, que ele estava sofrendo sem as crianças. Ele sofre mesmo. Ele não aguenta sem criança. E a minha dor também foi aliviada, porque tudo isso aconteceu no primeiro semestre de 2020, principalmente, que começou, e eu estava totalmente isolada, não tinha visita, não tinha ninguém, só com essas máscaras aqui na minha casa. E aí a gente foi se aliviando, né, a partir da arte, do conto, de escrever, né, e fazer com que esse conto seja realmente um conto brasileiro, transformando isso que era a base, né, que no sacerdote Renato Gomes, mas agora nem sei se ele vai reconhecer, porque transformou tudo. E eu acho que isso justamente também sinto que é bem brasileiro, né? Às vezes a gente tem algo assim que vem de fora, tudo bem, vem de fora, deixa. Quase todo o Brasil vem lá de fora, vem da África, da Europa, da Coreia, do Japão, né? Mas aqui tem algo na terra brasileira que acaba depois transformando, né? E aí que tá, muito bom isso. É por isso que eu adoro o Brasil, eu adoro mesmo. E agora não sei como vai continuar. Acho que é o Nelson, né? Sim, agora eu vou continuar, mas como eu aprendi muito bem esses princípios da humanização,
eu vou continuar falando aqui do um outro princípio que a gente chama de horizontalidade. E esse é um princípio que, inclusive, está naquele trecho do conto. Essas pessoas dessa tribo humana se encontravam para aprender um com o outro. Então, não era um professor, um mestre, um líder, o zumbi, falando e os outros escutando e aceitando, né? E sim uma troca, né? E o processo do conto foi bem assim. Inclusive, eu tenho uma testemunha aqui, uma prova viva, que é a Luana Maiara, que está aqui embaixo de mim, uma caixinha embaixo de mim aqui, no meu Zoom. E aí, o que aconteceu? A Luana, ela foi chamada no conto para fazer as ilustrações, umas ilustrações lindas. Até vou ver aqui se enquanto eu falo, eu acho para compartilhar com vocês. Mas mais do que assim focar só nas ilustrações, né? Ela teve um momento de luz, assim, de como jovem, né, se expressar. Isso foi muito bom, porque normalmente a gente, quando fica mais velho, acha, eu não tenho que dar opinião, eu nem estou escrevendo conto e não sei o quê, sabe? Sempre tem esses pensamentos, né? E a Luana, não, ela falou que tinha um trecho que ela achava que podia melhorar. E aí eu perguntei para ela, né, qual trecho é esse? Não sei se está aparecendo aí, mas essa é uma das ilustrações aqui que ela fez. Tá dando para ver? Sim. Ah, tá. Então, é quando o zumbi está lá no alto da montanha, né, procurando as estrelas cadentes que depois vão virar as sementes da esperança. Mas esse trecho que eu queria compartilhar com vocês, esse momento de aplicação da horizontalidade do nosso método no processo criativo do conto, era assim: o zumbi encontrou um velho ancião subindo a montanha. Ele precisava subir a montanha para fazer um pedido para as estrelas, mas ele não sabia como. E aí, esse velho ancião deu essas dicas para ele. Então, ele falou que antigamente os líderes da aldeia subiam na braúna e seguravam uma estrela cadente. E aí, antes de ele terminar de falar, o zumbi já interrompeu e falou: Braúna, quem é essa mulher? Né? Perguntou, bem curioso. E aí o ancião já deu uma bronca nele. Não, não é uma mulher, é uma árvore. Né? A braúna é uma das árvores mais duras e resistentes do Brasil, que está ameaçada de extinção. E uma árvore que tem sua natureza muito resistente, que pode alcançar até 20 metros de altura. Eu coloquei essa árvore aqui, braúna, porque a gente canta muito sobre essa árvore na capoeira. E durante o conto tem muitas músicas de capoeira, porque aí as crianças também vão aprendendo as cantigas, né, da capoeira. Mas o que a Luana percebeu é que poderia ter uma leitura equivocada, de pensar que então é uma mulher e aí então vai subir na mulher, né? E ela então é uma servidora, alguma coisa assim. Então eu falei realmente, né? Isso daqui pode ser um problema mesmo. E aí eu falei para ela, então o que você acha aí? Como que a gente vai mudar? Aí ela falou, eu já não sei. Eu só sei que vai dar esse problema. Mas a gente tem que criar, a gente tem que agora pensar numa solução, né? Porque você teve essa visão, né, de observar
isso daí. Para mim, era uma palavra feminina, Brauna, então ele pensou que era uma mulher, um nome, um apelido de uma mulher. E aí poderia ter isso. E aí a gente ficou nesse dilema. E agora? Tem que ter muita criatividade. E aí a Luana conseguiu, ela foi falando, né? Ah, eu acho que podia ser, talvez ele está muito cansado porque é uma outra montanha e ele já subiu essa daí. E aí então, não sei se passou o slide, passou aí para vocês? Então, aí acabou ficando assim, né? Então o ancião fala: eles podem subir na Braúna e segurar uma estrela cadente. E aí o zumbi interrompe: Braúna? Não vem me dizer que isso é uma montanha bem mais alta que essa serra? Perguntou o zumbi, se imaginando com as pernas mais doloridas do que já estavam, né? E os ombros pesados e cansados de carregar sua trouxinha. Então, isso ilustra, né, o processo criativo de um conto dentro da metodologia humana, né? E aí agora, fora isso daí, teve muitas histórias, né, Luana? E aí eu vou chamar a Luana para falar um pouquinho aqui também para ela como foi. Oi, eu queria primeiro agradecer por me darem essa experiência de ilustrar. Eu aprendi bastante coisa. E essa parte que eu ajudei a mudar um pouco, assim, eu me senti bem feliz depois, porque era uma coisa, assim, que me incomodou um pouco, e aí eu fiquei assim, nossa, será que eu falo, será que eu não falo? Acho que eu fiquei uns 2 meses pensando assim, se eu falava ou não falava. Aí até que eu falei, e aí eu fiquei bem feliz. Essa coisa de aprender a se colocar no mundo e se expressar e, tipo, falar o que você acha que é certo, eu acho que foi um primeiro passo, assim, muito, muito importante. Mas, além disso, o processo todo de pintar foi uma coisa, assim, bem diferente do que eu fiz a última vez, que uma vez eu já ilustrei um livreto para minha mãe, e foi uma coisa completamente diferente, porque eu estava copiando fotos, então foi, assim, não foi um processo criativo, foi uma cópia. Também foi, assim, muito interessante, mas nesse, assim, eu tive muita dificuldade para criar as imagens e de colocar uma coisa que fosse compatível com a história. Então, eu tive muita dificuldade de fazer as montanhas. Eu fiquei assim, meu Deus, como que eu pinto uma montanha olhando da vila e a montanha? E aí eu refiz, eu joguei fora vários desenhos. E, e também eu tive essa imagem, ou concretizar a imagem do conto. Ler o texto foi muito importante, uma coisa que eu não fiz quando eu estava ilustrando o outro livro, porque eu simplesmente tinha que copiar. Então, foi assim um processo bem mais assim trabalhoso. E aí também eu comecei a notar uma coisa muito importante que não é simplesmente fazer um desenho, porque o conto também tem um valor muito especial para a pessoa que escreveu ou para as pessoas que ajudaram a construir o conto. Então, Eu, eu, eu tive isso em mente, e aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa que tenha, assim, um valor, eu não posso simplesmente fazer um desenho. Então, eu fui, assim, fazendo, e aí eu perguntava se estava bom, e aí também as questões das posições da capoeira. Teve um dos desenhos que, assim, eu fiz por uma noite, assim, eu estava muito cansada, e aí no dia seguinte o Nelson falou, mas eles têm que ficar olhando, assim, na cara do outro. E eu fiquei assim, meu Deus. E aí eu refiz o desenho, e aí eu fui fazendo assim, passo por passo, perguntando se estava tudo bem, se eles estavam compatíveis com uma posição de capoeira. Então, teve também essa coisa de pesquisar um pouco sobre capoeira. E também, além da capoeira, as paisagens brasileiras, a serra também. Eu tive que pesquisar a imagem porque eu não estava conseguindo concretizar direito na minha mente ou passar para um papel. E
E foi muito importante, assim, porque se eu quero trabalhar um dia como ilustradora, assim, foi um grande passo para mim. E ler o conto, de você saber o que está se passando pela história, de se integrar, como o conto foi feito, como ele foi se compondo, é muito importante. E eu aprendi muito com isso. Muito obrigada. Obrigado, Luana. Eu lembro que a Luana falou também que foi muito importante para ela ler o texto, né, para poder imaginar bem, fazer uma imagem fiel para colocar como ilustração, né? E a outra pessoa que está aqui também teve, assim, me relatou, né, que teve um grande crescimento lendo o conto. E esse princípio da horizontalidade, ele vai permeando todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, inclusive eu. E depois, daqui a pouco eu vou falar de uma palavra que me chamou a atenção, e era uma palavra que essa pessoa pesquisou e eu não conhecia o outro significado. Mas eu queria falar de um outro princípio que a gente tem, que chama abertura consciente. Então, do que se trata esse princípio, né? De ter consciência com abertura, ter firmeza com brandura. Então, uma das primeiras pessoas também que eu mostrei o conto, quando ele já estava quase pronto, foi a Zulaine, né, que está aqui também presente. E a Zulaine é uma pedagoga envolvida com a pedagogia Waldorf, membro aqui do movimento Pindorama, então é muito interessada na brasilidade. E aí ela se encantou com o conto e foi pesquisar, fazer uma pesquisa de diversas palavras, chegando à conclusão que até poderia fazer como chama, agora eu peguei um livro de uma o livro de uma pessoa capoeirista de Rondônia, acho que está lá em Moçambique, a Joana, Moçambique, e no fim do livro dela tem um elucidário, é um livro para crianças também. Então, gostei mais dessa palavra elucidário do que vocabulário. E a Zulaine pensou em compor um elucidário no fim. E aí, eu mesmo, né, fui pesquisar, através da Zulaine, uma palavra que eu aprendi, que se chama muzambo. Muzambo é uma palavra que tem em várias cantigas de capoeira, só que eu conhecia só como a gente conhece na capoeira, que é um lugar de difícil acesso, né, bem montanhoso, assim, com muito mato, tipo cerrado. E, inclusive, tem uma cidade aqui em Minas, né, que chama Muzambinho, que deriva dessa palavra muzambo. Só que lá em Angola, eu descobri que essa palavra significa adivinhar o futuro, ou adivinhar os males que alguém sofre, né? E vem do quibundo, muzambo, né? Sortilégio. E também de uma outra língua de Angola que chama kizambula, que significa adivinhar. Então, a Zulaine, né, participou desse processo criativo de abertura consciente, e não só ela cresceu, como eu também. Então, queria agradecer você, Zulaine, e pedir um pouco como foi esse processo para você, de leitura do conto. Obrigada, Nelson. Eu vou contar um pouquinho aqui, né? Como foi vivenciar essa caminhada. Eu gostei aí que você falou ilusidário, é isso, Nelson? Eu tinha falado glossário, mas gostei também. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que estar aberto e estar aprendendo o que vem, né? O que vem para a gente, achei ótimo. E aí eu conheci o Nelson através da Marli, né? Que, aliás, primeiro eu conheci o conto, né? E depois é que eu conheci o Nelson.
Aí a Marli contou que tinha recebido uma história escrita, né, pelo querido Nelson, e se eu poderia fazer algumas contribuições pedagógicas, né, e foi um grande prazer. A primeira leitura que eu fiz do conto, eu lembrei uma fala, não sei porquê, mas eu acabei lembrando uma fala do Pablo Picasso, que ele diz assim, né, a arte lava da alma a poeira da vida cotidiana. E foi bem assim mesmo, porque eu examinei a história, né, e em busca de palavras, porque tinha muita palavras ali que não era do meu conhecimento, né? E aí, como o Nelson disse, eu fiz uma pesquisa realmente, eu fui atrás para mim poder começar a ter propriedade, a entender mais também, né? Aí eu li várias vezes, né? Colocando calor e atenção realmente. E foi ficando envolvida nesse tecido, né, de fios sutis, que é, né, a história, né, é pura arte, e desenvolve esse pensamento poético relacionado com o imaginar, que é uma outra forma de pensar, de sentir, de perceber e conhecer, né, o mundo e a nós mesmos. E aí as palavras soam, ganham vida, né? Elas vão ter encantamentos. São aquelas situações que ocorrem, as transformações provocadas por algum tipo de magia, que elas não são explicadas assim de modo natural. Aí mostra a aldeia, né, nesse convívio social, nos relacionamentos familiares e sociais, olhando o hoje e o amanhã com uma outra visão, né, a visão da alma. Tem um líder preocupado com o bem-estar, dialoga com a sua comunidade. E aí o conto é pura inspiração. E cada povo tem sua cultura, tem sua contribuição, e juntos, eles caminham junto para o futuro. Amplia, né, essa visão de mundo, mostra culturas diferentes, palavras e vocabulários que vão além do cotidiano da nossa casa, o que é de uma grande importância, né, para um crescimento saudável. Ao aprender os costumes e comportamentos e hábitos diferentes do quais estamos habituados, aprende-se a respeitar as diferenças, a ser mais tolerante e a quebrar preconceitos. Cria empatia, a compreensão da sociedade. E aí, né, Nelson, fiz algumas sugestões ali, como a gente falou já do grossário, né? Algumas sugestões pedagógicas, algumas palavras que as crianças mesmos, né, têm que pesquisar, as crianças, os jovens, né, e eles vão se familiarizando com essas palavras, né, esse vivenciar e depois o conceituar. E durante o conto também, eles vão aparecendo muitos conceitos e palavras que os alunos muitas vezes não sabem o que são. Então, né, então a sugestão do grossário ou do elucidário, né, que seja feito pelos próprios alunos a partir do repertório, né? Então, eles avaliam a melhor definição para aquele contexto e escrevem em seus cadernos, né? O que consideram a explicação mais apropriada, sem copiar mecanicamente, né? E eu falei também nós comentamos, né? De estar convidando, né? Um mestre de capoeira para participar desse projeto. E esse grossário, ilucidário também, né, pode conter as ilustrações feitas pelos alunos, né? Então, ele também é um ilucidário com ilustrações, né? E que também pode incluir as famílias. Então, você traz um conjunto com aquela criança, com aquele jovem, envolvendo a família também com essas palavras, né? E na história também, né, Nelson, aparece muito instrumentos, né? Instrumentos que eu também, muitos não conhecia ali, eu conhecia, mas eu queria saber o nome, de onde vinha, tudo aquele, né? Aí, esses próprios instrumentos também, né, eles podem ser confeccionados por alunos em oficinas, não é?
com a supervisão de um mestre de capoeira, né? Então, aí você entra com a criatividade, como você mesmo falou, a cooperatividade. E aí, os instrumentos confeccionados podem ser usados também em um... Então, né, é uma sequência de atividades que a gente pode apresentar como uma proposta à construção de uma peça teatral, né, a partir do conto do Rei Zumbi e as sementes do Cachixi. Então, são muitas atividades que podem ser feitas dentro desse teatro, dentro dessa criatividade, né, de cooperatividade, todos juntos aí, família, escola, aluno, a própria comunidade em si, né? Eu acho que é muito importante estar trazendo isso para... E eu agradeço, Nelson, a confiança e a oportunidade de crescimento que vocês me proporcionaram. É isso, amigo. Fiquei muito feliz com tudo. Espero que tenha dado tudo certo, né? Sim, com certeza. Já deu. Como fala o meu mestre lá, já deu. Antes de acontecer, já deu certo. Já deu, já deu. Então, para finalizar assim, né, essa parte, depois a gente já está finalizando, na verdade, porque está programado para ter no máximo 1 hora. Então, eu queria só agradecer também a Marli, porque ela está apoiando muito esse trabalho da capoeira social, né? A Marli é uma historiadora que mora na comunidade Monte Azul por opção. Ela escolheu morar lá e é uma pessoa que eu admiro muito porque é coerente, né, com a sua vida. Ela fala e faz, inclusive onde ela mora, e tem sempre contribuído com as crianças. Claro que não só a Marli, né, tem outras pessoas também ligadas ao movimento Pindorama. A Marli já me apresentou para o Alan, lá do Rio de Janeiro, que eu fiz outra live. Tem pessoas que não são ligadas à Marli, são do movimento, que já colaboraram com a capoeira, como a Marisa, já fez uma oficina de máscaras africanas com as crianças e vários outros. E que está aqui, ela também me inspirou muito a escrever esse conto, porque em 2012, em 2012 eu fui visitar ela lá em Lauro de Freitas, em Salvador, perto de Salvador, né? Lauro de Freitas é outra cidade ao norte, e ela me deu um livro que ela tinha escrito para as crianças. Ela dá aula, né? Acho que 1 década ou mais na Escola Waldorf de lá, aula de capoeira, também é pedagoga. Acabou de terminar o mestrado que eu estive lá vendo, também voltado para a capoeira e a pedagogia. Então é uma pessoa que inspira mesmo. Se não é mestra, vai virar mestra esse fim de semana ou outro na capoeira, mas já é uma mestra da vida. E agradecer todos os demais que estão aqui também, né? A Delcina, que eu não conheço, mas muito obrigado por estar aqui. O Elmo, né? Eu sempre quero agradecer o Elmo, mesmo quando não é minha live, porque ele é a pessoa que faz isso acontecer de verdade. Ele é a pessoa da tecnologia, né? Qualquer coisa que a gente está aqui se vendo e se falando por causa dele mesmo. Tem pessoas que estão na Espanha, pessoas que estão na Inglaterra, e a gente está aqui, né? O Miguel, o Cléo, que são meus amigos também pessoais, a Adriana também, e falar para a Luana, viu, Luana, que você tem, acho que metade da minha idade, mas a gente está passando pela mesma coisa agora, porque aqui está escrito Renier Marcos. Esse é o pai da Luana. E o Paco, que está ali, é meu pai também. Então, a gente está na berlinda dos pais, né, Luana?
Sim, mas eu tenho a pressão que é meu pai, minha mãe e meus avós. Tá bom, então. Então você ganhou. E então, gente, acho que da minha parte eu não vou falar mais. No fim, eu vou só compartilhar com vocês uma música que eu canto com as crianças sobre zumbi, que tem a ver com esse conto, né? E aí vou passar a palavra para Zulaine ou para Marli, não lembro quem é. É para mim, tá? Marli, eu vou falar, dá licença um minutinho? Eu vou falar, né, que é com muita alegria, né, que o Movimento Pindorama anuncia o conto O Rei do Caxixi estará disponível no site do Movimento Pindorama, para as escolas, para as famílias, para as comunidades, né, para todos e todas. Eu tenho certeza que esse conto vai ecoar e reverberar em muitos corações. Ele vai estar no www.pindorama.arte.br. Acho que a Marli colocou no chat já, né, Marli? Eu vi que está. Sim, o Elmo já pôs. Tá É. disponível. A Adriana perguntou, eu já tinha posto lá. Ótimo. Então, aí, ou a palavra é com o Nelson, né? Que o Nelson vai tocar, e depois é com você, Marli. Marli, eu não sei, assim, se... isso não é planejado, tá, gente? A gente sempre improvisa. Mas aí eu lembrei que a gente está aqui em 13 pessoas, né? E no nosso método, a gente sempre tem, no final, uma avaliação. Só que é uma avaliação artística, não é uma avaliação, sabe, que você vai falar um monte de coisas. Então, eu acho que, talvez antes da Marli fechar, eu vou cantar essa música, e aí eu queria pedir para cada pessoa escrever no chat uma palavra que representa como você está saindo hoje desse nosso encontro, tá? E aí, então, agora eu vou tocar a música, é isso? É isso mesmo, Marli? Sim. Zulaine? Acho que é, né? Isso mesmo. Tá. Então, ó, essa música, ela é uma música bem antiga, da época, assim, que eu e a Lilu começamos a capoeira. O mestre que fez essa música ainda está vivo, chama-se Mestre Boa Gente. Ele é lá da Bahia, mas eu conheci ele lá na Austrália, acredite ou não. E eu canto essa música há mais de não sei quantas décadas. Então, como meu filho está dormindo no quarto do lado, eu vou tocar bem baixinho aqui e vou tentar chegar no microfone aqui para vocês, tá? Então é assim. Zumbi, zumbi, olha zumbi, 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 olha zumbi, Palmares cresce sem parar, Palmares cresce sem parar, lavoura, Muzambu cobre a região, o herdeiro de Gangazumba nasceu, o destino dado nas mãos, bravo, forte, guerreiro, e Deus da guerra se fez na terra, a lenda de um herói. Zumbi, zumbi, olha zumbi, 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 olha zumbi. Hoje tem coco lá no alto do coqueiro, Gangazumba tá
quem sobe lá primeiro, oi, ganga, zumba, dá um pouco. Então, essa já é uma música que as crianças são apaixonadas, né? Sem saber nada da história do zumbi e nem do conto. Então, quando esse teatrinho for feito, né, e a gente cantar essa música, tenho certeza que elas vão vibrar mais ainda. Tá certo? Então, é isso aí. Marli, passo para você e vou fazer minha avaliação aqui também. Obrigada, Nelson. Agradeço muitíssimo. Uma música para fechar com muito calor, com muito amor, com muita sentimento de pertencimento, né? Parece que fechou a roda, né? Assim, a gente, nessa roda literária, cada um olhando um no olho do outro e cantando, cada um para o coração do outro. Foi muito bonito, muito obrigada. E você veja, né? Conheceu essa música lá na Austrália? Eita, mundo grande sem porteira, né? É isso aí, esse mundão grande. Cabe todos nós. Mais uma vez, mostra que todos nós cabemos nesse mundo, né? E é isso. Marli, Oi. se eu tocar a maraca aqui, ó. Toca. Não pode deixar de ter a maraca. Muito obrigada. Tem que abençoar mesmo com a maraca esse momento, né, Zulene? Isso Bem lembrado. foi um momento lindo, né? Só agradecer mesmo, né? Os encontros, né? Que foram através desses encontros, né? Que a gente teve essa roda literária. Isso. Agradeço muitíssimo a todos os presentes, dedicar o seu tempo para esse precioso momento e recebimento de um presente que vai ficar em nossos corações para sempre, né? Um autor que se revela e uma ilustradora que começa o seu caminho. Veja quanta coisa, né, que está acontecendo aqui, né? E essa união de várias fronteiras, né? Brasil, Europa, mais uma vez, relembrando o processo iniciático dessa música que ele trouxe lá com a Austrália, veja, trazendo outros continentes para esse momento. Olha como essa roda girou, né? Girou mesmo, né? E a gente fica até emocionado de ver como essas palavras vão longe, trazem lá do passado esse mestre com essa música e entrega na mão do futuro uma jovem como a Luana que vai levar esse entusiasmo para a sua carreira, para o seu modo de ser no futuro, como ilustradora ou não, mas alimentada por essa roda, que isso permaneça, que isso floresça em nossos corações, como disse aqui a querida amiga do Nelson, aqui no chat, a Lilu, que ela saiu daqui, ela fala entusiasmada, né? A própria palavra, em tu me amo, né? Em tu me... essa palavra, ela traz a essência de em você eu me encontro, né? Então, essa foi a primeira palavra que apareceu aqui, eu achei muito bonita esse encontro, né? Muito obrigado mais uma vez, Nelson. Me sinto muito feliz, Zulane e eu, de termos aberto essa primeira roda literária para o nosso movimento Pindorama. Agradeço muitíssimo mesmo. Antes de falar o verso de encerramento, cachixi presente sempre na minha vida de professora, sempre trabalhei com os instrumentos musicais para ilustrar os contos e as aulas de história que eu levava para os meus alunos. Então, vamos ler aqui nosso verso de encerramento. Não esqueça de deixar a palavra-chave do que vocês gostaram desse encontro, para que o Nelson possa fazer essa colheita, né? E carregar nos nossos corações. Aqui já tem várias, hein? Né? Preenchido,
essência, emoção, alegria, realização, revigorante, né? Renovação. Muitas palavras para a nossa colheita. Muito obrigado mesmo. Realização. Está chegando, está chegando. Vou ler, para encerrar. Muito obrigado mesmo, viu, gente? Gratidão. Irmãos do passado, que seu atuar se torne nossa sabedoria. Recebemos régua e compasso de suas mãos. O trabalho que vocês executaram seja a força de nossas almas. Irmãos do presente, se vocês são mais sábios que nós, deixem brilhar a sua sabedoria em nossas almas, para que possamos revelar seus pensamentos divinos, através de cada um de nós. Irmãos do futuro, se vocês carregam o conhecimento da construção em sua vontade, façam penetrar a sua força em nossos ombros, façam penetrar a sua força em nossos membros, para que possamos nos tornar corpo para as grandes almas. Rudolf Steiner. Zulene, passo para você o fim do fim. Obrigada a presença de todos. Obrigado, Nelson, pela sua generosidade em trazer para o Movimento Pindorama a honra de deixar em nosso site esse conto disponível e disponibilizado para todos aqueles que assim o quiserem. Isso mesmo. Gratidão a todos e uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada, Luana. Tão longe, né? E tão perto. Sim, foi muito bom. Obrigada. Obrigado, Luana. Até a próxima roda. O Marcos e a Rosa e a Suzane acho que congelaram. Ah, parece. Pelo menos para mim. Também. Mas com Agora. certeza. Cléo, obrigado, Cléo, pela presença. Cléo Eu que Carneiro. agradeço. Boa noite Obrigado, a todos. Cléo. Obrigado, Boa Nelson. noite. Obrigado, gente. Revigorante. Revigorante. Obrigado.